Nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Espírito Santo, venha falar com cada um de nós essa noite. Espírito Santo, nós necessitamos, suplicamos, clamamos o Senhor a Deus nessa noite, para que o Senhor a Deus nos dê direção. Todos aqueles que adentrou, Senhor, neste lugar, que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar, Senhor, ao coração de cada vida que está aqui. O Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, ó Deus, se movimenta em todos os lugares. O Senhor entende aquilo que nós estamos pensando. Pedimos, Espírito Santo, tudo aquilo, Senhor, que a nossa mente está sendo ocupada, maior do que a Tua presença. Que o Senhor possa, neste exato momento, entrar, Senhor, em cada vida neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, nos dê direção. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. É por isso que nós estamos aqui neste lugar, ó Deus. Para Te adorar, para bendizer, engrandecer e colocar o Senhor no devido lugar, que é no centro das nossas vidas. Mas nós precisamos da Tua direção. Nós necessitamos, ó Deus, de um rumo que o Senhor, ó Deus, direcione para cada um de nós. Queremos nos tornar, Senhor, nessa noite, referência na Tua presença. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade a agir no nosso meio, a falar aquilo que o Senhor, ó Deus, deseja, para que nós possamos ser ministrados. Nós abrimos o nosso coração, preparamos a nossa mente, colocamos, ó Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, vem neste lugar, Espírito Santo. Meu coração queima, Espírito Santo, pela Tua presença, Pai. Essa igreja, Senhor, queima pela Tua presença, Senhor. Não há nada mais importante, ó Deus, do que a Tua presença nas nossas vidas. Quantas pessoas, Senhor, têm se ocupado com tantas coisas e deixado, Senhor, de ser ocupado pela Tua presença. Espírito Santo, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos entender, Senhor, a cada dia o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai. Passamos por circunstâncias, passamos por situações, passamos, ó Deus, por grandes provações, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor, ó Deus, tem feito com que a gente fique de pé, Senhor. A Tua palavra diz que neste mundo nós vamos passaremos por grandes aflições. Mas o Senhor também diz que o Senhor é conosco. Fala para cada um de nós, tem de bom ânimo. Eu sou contigo. E é por estas palavras, Senhor, que nós permanecemos na Tua presença. É por estas direções que nós nos colocamos firmes, ó Deus, na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o livro de Lucas, o capítulo 1. Versículo 5.
Todas as crianças já foram. Lucas capítulo 1, no versículo 5. Quantos acharam, diga amém. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abiás. Só um segundo, para que eles todos subam. Precisamos já de mudar de salão urgente, né, gente? Glória a Deus. Logo, logo nós estaremos fazendo dois cultos nessa igreja. E até um cachorro nos visitando novamente. Tem um jovem que chegou em mim e disse assim: pastor, toda vez que você prega tem um cachorro. Eu falei, é porque ele gosta de me ouvir. Então por isso que ele vem. Eu creio que em nome de Jesus, queridos, em todas as decisões que nós tomamos daqui para frente, de mudança de salão, de um lugar melhor, de uma estrutura melhor para os nossos jovens, para toda a igreja, eu creio que o Senhor, Ele, pela graça e pela misericórdia, o Senhor vai encher a igreja para que a gente possa fazer 5 cultos no dia. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Depende de você, hein? Convidar mais pessoas. Fala assim para ele, ó, tem banco sobrando aqui ainda. Amém? Vamos lá. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abiás, e a sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos avançados em idade. Versículo 8. Ora, estando ele a encher-se as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma. Versículo 9. Segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, a hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assaltou, ou assoltou, né? Que dá o significado de assombrou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Presta bem atenção nesse versículo. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o seu ventre da sua mãe. Converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele o Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido ou abençoado. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Feche os teus olhos, queridos. Espírito Santo, nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Nós queremos que o Senhor prepare cada vida que está aqui neste lugar, para que a gente seja despertado, para que a gente entenda, para que a gente, ó Deus, acima de todas as coisas, não venham ter questionamentos, mas
Que o Senhor possa revelar aos teus filhos o desejo que o Senhor tem na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Queridos, nós vemos uma história, nós observamos e lemos uma história que nos traz um certo chacoalho de alguns posicionamentos que nós devemos nos colocar, que a gente deve se atentar. E como que Deus ele revela grandes coisas nessa palavra e nos mostra, queridos, algumas direções que o Senhor... E eu estava orando hoje à tarde, o Espírito Santo disse assim para mim: não anota nada, somente leia e te darei a revelação da palavra. Eu falei, amém. Quando eu estava esses dias nesse seminário, lá em Balneário Camboriú, Deus me falou algo, e nada disso aqui que eu estou pregando foi o que eu ouvi lá, mas Deus me revelou essa outra direção. E uma das coisas que eu ouvi entre os pastores que estavam lá ministrando, os preletores, ele disse assim: olha, se você tem passado por muita luta, por muitas provações, isso significa que você está longe do pecado. E eu disse isso aqui na quarta-feira porque também isso impactou a minha vida. Porque eu disse assim para Deus, às vezes a gente questiona Deus perguntando o porquê de algumas coisas, não é assim? Nós, às vezes, não compreendemos o que Deus está fazendo e o que Deus está promovendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que crê e acredita. E às vezes a gente acaba deixando que as nossas emoções falem um pouco mais alto, e por conta disso, queridos, a gente fica sem entendimento. Se então nós sofremos por algum pecado que nós estamos cometendo, isso é consequência daquilo que nós plantamos. Mas se nós estamos passando por algumas provações, e às vezes a gente se pergunta em dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa circunstância, sendo que eu tenho caminhado de uma forma tão certa? E aí, queridos, quando ele disse isso, para mim eu me alegrei. Porque não importa o tamanho da luta que eu estou passando, da dificuldade que eu estou passando, mas isso demonstra que eu estou longe do pecado, que eu estou afastado do pecado, que eu estou conseguindo não só fazer a vontade de Deus, mas que isso significa uma boa coisa para mim e para você, sobre a questão de santidade, sobre a questão de uma vivência em Cristo, sobre um posicionamento que nós estamos nos tornando. Queridos, uma das coisas que eu tenho ministrado tanto para os jovens, e quero dar uma palhinha, depois nós entramos nessa história. Eu falei ontem sobre a ação em João no capítulo 13, sobre Jesus ele ter lavado os pés dos discípulos, sobre a questão da humildade, sobre o posicionamento. E no meio daqueles homens se levantou Pedro. Tudo bem que ele tinha já uma fama de arrogância, uma fama de autoritarismo, de meter os pés pelas mãos, mas mesmo assim, queridos, a questão da humildade, de nós termos dentro de nós, de compreendermos algumas coisas que Deus quer fazer. E uma das coisas que Deus me revelou ontem foi dizer para eles: às vezes a gente tenta imaginar como que Deus age na nossa vida, a gente tenta compreender e na nossa mente matutar para ver como que Deus age. Mas essa é uma coisa, igreja, que você nunca vai conseguir discernir. Assim como a palavra de Deus ela se renova todos os dias da nossa vida, assim é o nosso Deus que também faz coisas novas de formas diferentes na nossa vida. Amém, igreja? Então não adianta às vezes a gente querer desvendar aquilo que Deus quer fazer. Ele tem os seus meios, tem as suas maneiras de lidar comigo e com você. E naquela situação, quando ele toma a decisão, a Bíblia diz que ele pega uma toalha, enche uma bacia com água. O primeiro que se levantou foi Pedro em questionar daquilo que ele ia fazer. Porque ele se colocou com uma arrogância em dizer: eu não sou digno de você fazer isso. Mas aí Jesus ele volta, queridos, impressionando novamente aquele homem. Ele: olha, se você não permitir que eu faça isso com você, você não terá parte comigo. Igreja, aprende uma coisa que Deus ontem falou conosco nos jovens. Se nós não tivermos humildade, estamos abertos, entrar nesse ambiente
para deixar que Deus faça a vontade dele na nossa vida, você sabe que Deus falou muito forte comigo na palavra de quarta-feira. E que presença de Deus que foi na quarta-feira. Impressionante, sobrenatural. Quando Deus disse, se é não, é não. Disse para Davi, a criança foi. Pelos seus atos, por aquilo que você cometeu, não terá vida novamente. Mas ela irá. Assim, queridos, a igreja ela tem que ter esse tipo de característica. Esse tipo de visão. Não importa o que Cristo irá fazer, o que importa é que a gente precisa compreender. Amém, igreja? Fala para você mesmo, eu preciso compreender. A forma que Deus vai agir, daquilo que Ele vai permitir nas nossas vidas, já não cabe a nós cabe a compreensão. Porém, queridos, tome cuidado com as suas ações. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado, não provoque uma coisa que Deus ele não quer que você faça. Não meta os pés pelas mãos. Mas compreenda aquilo que Deus quer fazer. Se é não, é não. Se é sim, que seja feita a vontade dEle. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que acreditam. Por que então a gente, em vez de entender aquilo que Cristo quer fazer com a igreja, quer fazer com cada um de nós, não só aqui dentro, como a orientação que nós temos que estar atentos. Queridos, esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente de preparação. Então isso significa e nos pressiona e nos exige de nós que nós temos que estar atentos, amém? Nós precisamos estar atentos para ouvir a orientação que Cristo quer para nós. Só que às vezes os pés são colocados pelas mãos e nós somos movidos por ações precipitadas e acabamos depois sendo frustrados pelas nossas próprias ações. Tome muito cuidado com isso. Amém? Nessa história, queridos, onde nós lemos, nós observamos de um rei Herodes, de algumas pessoas que falam de descendência, de um homem chamado Zacarias, que tinha a sua esposa Isabel, e entrando já no meio da história, a gente observa que há uma certa questionamento com a aparição do anjo naquele homem. Ele começa a se questionar por aquilo que o anjo apareceu a ele e direcionou por aquilo que Deus, por intermédio do anjo, que desceu ao lado dele, ao lado do incenso, para que ele tivesse uma direção de Deus naquele lugar. Mas observa, queridos, primeiro passo e primeira situação dessa história, você vê que houve uma certa dedicação, um certo compromisso, uma aliança, para que Deus pudesse ouvir, para que Deus pudesse dar ordem ao anjo e repousasse ali ao lado dele para que ele tivesse a direção. A Bíblia diz, ela começa a dizer no início do texto, que ele vai ao templo, ou seja, isso já era de costume. Ele vem à igreja, ele está na igreja, mas ele não só tem o compromisso e uma aliança de estar na igreja, mas ele também se coloca em fazer um sacrifício, em subir uma fumaça, em acender um incenso. Queridos, o que isso demonstra para mim e para você? Que não basta somente estarmos na igreja e ouvirmos, e isso não gerar dentro de nós um resultado. Ela demonstra aquilo que a Bíblia diz que é uma fé morta. Porque a Bíblia diz que a fé, se não tiver ação, ela não vale de nada. Mas ele, por acontecer aquela situação, e de uma circunstância que ele estava passando, ele foi ouvido por Deus. Ele moveu o coração de Deus. E por isso que naquela situação o anjo desceu até ele e atendeu a oração dele. Mas ele só não vinha na igreja. Ele só não entrava no templo. Mas ele passava tempo, horas de crescimento. Porque, queridos, quando a gente olha pela questão judaica, por historiadores, todo o holocausto, todo o sacrifício, ele tinha-se um tempo determinado, não era 1h30 de culto. Amém, gente? Não eram 2 cultos por semana.
mas tinha-se uma dedicação, e por cada ação, por cada pecado, e por aquilo que ele desejava, presta atenção aqui, deixa eles lá, por aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria de Deus, aquilo que ele queria extrair de Deus, tinha uma dedicação imensa. E às vezes nós encontramos uma grande dificuldade de estar aqui 1h30, 1 hora na quarta-feira, ou então os jovens 1h30 no culto. Quantos obstáculos nós estamos encontrando, mas quando nós vemos na Bíblia para que Deus pudesse mover em favor daqueles homens, tinha-se toda uma cerimônia. A Bíblia diz que ele preparou o altar. A Bíblia diz que ele se colocou em dedicação e oração. E depois dessa, ele acendeu o incenso e subiu como cheiro suave até a presença de Deus. Queridos, essa questão de subir incenso, eu traduzo, queridos, isso como adoração, como ligação. Como Deus, ele sentiu o cheiro que nós temos. E de que forma que a gente consegue transmitir isso? Com seriedade, com dedicação, com vida em Deus. A partir disso, igreja, nós vamos conseguir atrair a presença. E não foi diferente nessa história. A Bíblia diz que o anjo desceu ao lado dele e disse para ele: olha, aquilo que você tem pedido, a situação que você tem passado, o Senhor, a partir de hoje, ele estará permitido na sua vida. Só que às vezes a gente não se contenta. Às vezes a gente questiona até aquilo que Deus quer entregar nas nossas mãos. A gente é assim, não é? Nós somos teimosos, meio cabeça dura, não é assim? Às vezes Deus me fez ontem sair desse culto aqui, de jovens, e por consequência encontrei um pastor. Ele estava andando na rua, frustrado com o ministério aqui na cidade. E Deus me deu esse ministério, queridos, de lidar com pastores. E foi confirmado isso também lá no seminário, pela permissão de Deus. E ele estava passando na rua. E quando ele passou, eu gritei ele. Ele estava andando na rua, frustrado, perdido. E ali ele começou a me contar um pouco da história. Eu sei que o Espírito Santo me disse assim: vai no banco, tira uma oferta e dá para ele. Eu disse: Deus, o Senhor está vendo que eu estou gastando com construção, né? Mas eu falei: se o Senhor está me mandando, eu vou fazer. E aí eu falei assim: só falta Deus falar assim: dá 10 mil de oferta para ele. Eu falei: eu vou pedir um empréstimo, porque eu não tenho dinheiro assim. Tenho os compromissos. E aí, queridos, mas foi bem mais baixo. Aí eu glorifiquei a Deus. Aí eu fui no banco, falei: monta aí, pastor. Ele montou. Fui no banco, saquei o dinheiro. Falei: pastor, toma aqui. Você sabe assim, eu cheguei em casa, contei para a pastora, falou: eu fiz uma loucura aí. Ela já bota a mão na cabeça. Ai, meu Deus. Falou assim: ó, eu fui no banco, saquei um dinheiro, dei oferta, tudo. Ela deu risada, eu achei que ela já ia brigar comigo, né? E eu falei assim: Deus me mandou fazer isso, então eu fiz. E quando eu entreguei, queridos, ele disse assim para mim: pastor, você tem um sonho. Eu falei assim: eu tenho muitos, irmão, né? Dentro de mim, né? E aí ele disse assim: com essa oferta que você me deu, eu não sei o valor, mas o Senhor transformará essa oferta em uma terra. Eu falei: Jesus, valeu, peraí que eu vou arrancar mais oferta para você. Não é mentira. Mas você sabe que é um dos sonhos que eu tenho. Porque eu quero viver uma aposentadoria tranquilo, enfim. São coisas de programação financeira. E quando ele falou aquilo, eu disse isso para a pastora. E eu falei assim com Deus, falei: Deus, são sonhos que o Senhor quer fazer e trabalhar da forma que o Senhor quer. Eu não tenho pedido, mas se o Senhor disse, seja feita a tua vontade. Só que às vezes, queridos, mesmo nessas situações, a gente acaba questionando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aquilo que Deus quer estabelecer na nossa vida. E não é diferente, queridos, do que diz respeito a essa história. Do que Zacarias, ele questionou o anjo, dizendo para ele assim: mas vai tomar meu lugar, cara? Dá uma amarrada nesse cachorro aí.
Meu Deus do céu, vou até tomar uma água. Não está tirando a atenção de vocês não, tá assim, né? Tá não? Glória a Deus, vou tentar continuar. E às vezes, queridos, quando ele dirigiu a palavra para o anjo em dizer assim, olha, eu e a minha esposa, ela se encontra com uma idade avançada. E se o senhor não sabe, anjo, ela é estéril. Por que então o senhor me fala isso? Queridos, quando Deus ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, não questione, não fale, mas aceite. Quer seja de repreensão, quer seja de bênção nas nossas vidas, amém? Nós temos que ser igreja, nós temos que ser um povo cristão, que a gente questiona menos, mas aceita mais aquilo que Deus quer fazer. Sabe por quê? Se nós questionamos, nós precipitamos aquilo que Deus quer fazer. E a tendência nossa é sempre atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Deus ele tem trabalhado no meu coração dizendo assim, filho, calma. Filho, descansa. Filho, confia em mim. Filho, espera em mim. Filho, isso, filho, isso. Eu disse, Deus, eu já não estou aguentando ouvir mais isso. Eu já não estou aguentando ouvir mais isso. Mas mesmo assim, quando eu vou mover em fazer alguma coisa, o Espírito Santo vem e fala para mim, filho, calma, descansa. Sou eu que sou o teu Deus. A igreja, queridos, ela precisa agir também da mesma maneira. Nós precisamos, queridos, ter paz no Deus que nós servimos. E se a dependência está nas mãos dele, nós então não vamos questionar. Só daremos graça. Passaremos então pela prova, dando glória a Deus, assim como tem a música. Confiaremos para que Deus venha fazer aquilo que Ele pretende das nossas vidas. Por quê? Quando nós somos precipitados, acontece o mesmo que aconteceu com Zacarias. Ele questionou, pela idade que ele tinha, a idade avançada da sua esposa Isabel, a partir das palavras dele precipitada e desconfiando daquilo que Deus estava querendo fazer, ele disse assim, você terá um filho, a sua esposa gerará um filho, mas você a partir de hoje vai ficar mudo, vai se calar, por como consequência da sua precipitação de palavra. Você vê, queridos, que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Você vê que toda ação precipitada, ela gera algum tipo de ação. Você vê que cada palavra que nós dizemos, queridos, e quando a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder, queridos, é aí que a gente precisa frear as palavras. É aí que a gente precisa tomar cuidado nas nossas palavras, porque nós seremos prejudicados por aquilo que nós estamos falando. Amém, igreja? Diz assim comigo, repete comigo, eu falarei menos e caminharei mais. Eu falarei menos e agirei mais. Amém? Então a nossa palavra ela não tem que estar na frente, a não ser, queridos, que seja uma questão de nós profetizarmos. Aí sim, principalmente, queridos, em algum tipo de enfermidade, confiaremos no nosso Deus, a cura está sobre isso. Amém? Quando é procedida, quando é dita, quando é mencionada as nossas palavras para as bênçãos, queridos, aí nós temos que dizer. Agora, quando as nossas palavras, ela não convém e não nos trará um crescimento, nem para nós e nem para quem está do nosso lado, mas assim, queridos, quando ela é dita, terá uma consequência. Amém? Quem quer ficar mudo aqui? Ninguém, né? Zacarias ficou mudo pelas suas palavras. Nós observamos, queridos, a primeira situação de um homem que teve uma dedicação, no meio do caminho se frustrou. Mesmo assim, Deus cumpriu uma dedicação em oração, uma dedicação de adoração, uma aliança de compromisso. Observamos mais para frente. Abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 1, no versículo 26. Quantos acharam? Diga amém. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada
com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que receberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo. Vírgula. Você observa em uma promessa que houve uma certa dedicação, houve um certo sacrifício para que o milagre e Deus se compadecesse viesse sobre aquela família. Observamos agora uma história totalmente ao contrário. Por quê? Queridos, a questão da idolatria não vem ao caso, mas a questão das virtudes de uma mulher agraciada, assim como diz essa tradução, de uma mulher que aos olhos de Deus era separada, aos olhos de Deus era escolhida, e você não vê nenhum tipo de palavra, de súplica, de oração, de intercessão, de algum tipo de altar a ser sacrificado, de algum tipo de incenso para que pudesse subir e Deus se comovesse com a circunstância que ela estava passando. Você não vê nada, mas você vê as expressões de palavra de uma mulher agraciada, de uma mulher separada, de uma mulher que tinha uma vida como estilo de Cristo, de uma mulher que tinha uma vida que conhecia as palavras. E a Bíblia diz, queridos, que quando o anjo Gabriel chegou até ela e começou a conversar com ela, em dizer: colocarei, você será um canal, você será uma direção, você vai estabelecer a partir do teu ventre, virá aquele que vai transformar, vai renovar, virá aquele que vai direcionar toda uma nação e até os nossos dias. E queridos, as únicas palavras que Maria disse para aquele anjo, estremecida pelaquela saudação que ela teve, foi dizer para ele assim: olha, como que isso pode acontecer, se nenhum varão se deitou comigo? O que isso significa, queridos? Graça, reconhecimento, pessoas que andam com Cristo, que não precisa se sacrificar, pessoas que andam com Cristo, que não precisa ficar se desviando. Você sabe a separação que eu faço disso? De pessoas que continuam pecando, continuam errando, continuam sendo precipitados, e de pessoas que têm que viver a sua vida, sabe, sacrificando, viver a sua vida pedindo perdão, viver a sua vida observando e continuando no erro. E uma separação em Maria, leve, suave, sem nenhum tipo de mancha, porque senão Deus não ia escolher ela. Observa a primeira história: por uma súplica, por um sacrifício, por uma dedicação, o anjo veio. Maria, por uma graça, por um amor, por reconhecimento, por aos olhos de Deus, já subiu um incenso, não precisava. Queridos, a interpretação que eu tenho de Maria é que ela já era um altar de adoração, é que ela já era um altar de incenso, e Deus se compadeceu, não foi ela. Deus abençoe, abençoado, barulhento. Você vê, queridos, uma grande separação que a igreja ela precisa ter. Se eu ando com Deus, se eu sei quem é Deus, se eu compreendo que Deus ele está comigo, eu tenho andado em santidade, Deus ele vai se compadecer, porque a nossa Bíblia, ela diz
que Ele vai suprir as nossas necessidades. A nossa Bíblia diz que não importa o que eu estou passando, o Senhor Ele vai se compadecer. Ou seja, já não é nós se sacrificando para que Deus possa fazer alguma coisa por nós, mas o Senhor Jesus, Ele terá prazer em entregar nas nossas mãos aquilo que já é promessa nossa. Amém? Diga assim comigo: já é promessa minha, já é meu, ninguém tira de mim. Uma das coisas, igreja, que nós precisamos aprender: que tipo de coisa nós estamos gerando? Que tipo de coisas nós estamos provocando? O que as nossas vidas têm feito a partir de nós? Torno a dizer o que eu venho falando muito na igreja: que geração nós estamos formando no fim da nossa vida? Que geração nós estamos construindo no fim do nosso ministério? Que tipo de coisa nós estamos fazendo a partir de nós? O que nós então estamos fazendo comigo e com você? O que eu, queridos, é isso que o Espírito Santo perguntou para mim. O que a igreja tem gerado? O que a igreja tem feito? O que Cristo, olhando para mim e para você, observa os frutos que nós estamos gerando dentro de nós? Uma árvore infrutífera? Ou uma árvore que dá fruta em tudo aquilo que nós fizemos? Uma árvore que se sacrifica para que Deus se compadeça? Ou uma árvore que Deus Ele tem o prazer de colocar sobre nós aquilo que Ele tem para nós? O que nós estamos gerando, igreja? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? Porque nós observamos duas mulheres, que um pouco para frente, quando você lê essa história, a Bíblia diz que depois de Maria ter recebido essa virtude, ela se maravilhou, dividiu com José, e a partir daquilo ela foi se encontrar com Isabel. E nós vemos que ao encontro das duas gerações estavam se formando para que se estabelecesse algo diferente naquele povo. Um homem que dizia: raças de víboras, vocês precisam se converter. E o outro trazendo redenção para a terra. O que nós então estamos gerando dentro de nós? Cristãos de verdades, homens e mulheres que andam na palavra, ou então estamos gerando coisas passageiras dentro de nós? A Bíblia diz que quando Maria foi até a casa de Isabel, com 6 meses de gestação, quando as duas se encontrou, Maria saudou Isabel. O menino, João, estava dentro do ventre dela. Isabel só disse para ela: mulher de Deus, que loucura é essa? Eu estou cheia do Espírito Santo. E a criança que está no meu ventre tem saltado de tanta unção, de tanta presença, de tanta compreensão daquilo que Deus quer fazer. Igreja, o que nós estamos gerando? O que nós estamos construindo? Uma vida somente de lamentação? Uma vida somente de enfermidade? Queridos, aquilo que a tua boca fala, ela vai tornar em resultado para si. Se às vezes nós encontramos com algum tipo de enfermidade, e nós dizemos assim: ah, Deus, não tem mais solução. É o que está gerando dentro de si, amém? Se eu então, querido, estou passando por alguma situação financeira, e você diz nas suas palavras: puxa Deus, eu não vou sair dessa situação, é o que está gerando dentro de si. Deus, eu não estou conseguindo sair, passar por cima dessa circunstância que eu tenho passado, é o que estará gerando dentro de si. Você sabe por quê, queridos, que às vezes a gente não consegue passar à frente o Evangelho? É porque nem nós estamos curados. É porque nem nós estamos provocando uma geração diferente. É porque o que sai da nossa boca só tem saído maldição, só tem saído coisa ruim, só tem saído desgraça. Os nossos olhos só têm olhado coisas erradas. E nós não vamos conseguir gerar, queridos, quando nós compreendemos a responsabilidade de nós gerarmos aquilo que Deus já colocou dentro de nós, aquilo que Cristo espera que eu e você faça.
nós vamos, queridos, começar a fazer também diferente. Mas quando a gente não entende, a gente voltando, queridos, na história, onde Pedro questiona Jesus. Jesus, por que o Senhor vai lavar os pés dos discípulos? Nos últimos dias, já prevendo já a sua crucificação, por que o Senhor vai lavar os meus pés? Sendo que eu deveria fazer isso. É mais fácil a gente questionar do que aceitar. É mais fácil a gente meter os pés pelas mãos do que dizer: Deus, seja feita a sua vontade. Constrói em mim uma geração diferente. Faça de mim uma geração diferente. Mas não, a gente questiona. A gente não deixa as pessoas crescer também nas nossas palavras. Você tem noção disso? Que aquilo que nós estamos fazendo, as ações que nós estamos tomando, tem prejudicado o crescimento de outros, tem matado outras pessoas, tem ferido outras pessoas. E aí, queridos, quando a gente olha para a Bíblia, que há muitos que dormem, principalmente lembrando da ceia, há muitos fracos e doentes, há muitos que dormem, porque somos nós mesmos que estamos matando uns aos outros, pelas nossas palavras. Queridos, aqui seja sincero com você mesmo. Quantos aqui já disse: nossa, a igreja está isso, nossa, a igreja está aquilo? Eu entro no meio, que eu já falei, eu sou linguarudo também. Ai, meu Deus, eu não estou aguentando. Quantos aqui já fez isso, gente? Não mente não, hein? Queridos, não tem como a gente esconder nada de Deus. Se as nossas palavras não estiver caminhando junto com as nossas ações de crescimento, de desenvolvimento, de reconhecer, de aceitar em dizer: ó, para mim não dá, sempre vai ficar patinando, sempre vai ficar sofrendo. E a Bíblia diz que quando aquelas duas mulheres se encontrou, houve, queridos, uma testificação de uma conclusão do Evangelho. O encontro, aonde um estava gerando ainda os seus primeiros meses, aonde a outra já estava com 6 meses de gestação, mas 2 gerações estava se levantando, para que no Jordão, o primeiro encontro deles, tivesse uma junção. E essa junção, queridos, demonstra uma grande humildade, quando nós lembramos que João Batista diz assim para Jesus: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Você sabe o que é isso aí? Reconhecimento do menor e o maior cedendo. Você sabe o que é isso aí? O menor está crescendo, o menor está cumprindo, porque a Bíblia diz que eram os seus 30 anos de idade, a idade que eu tenho hoje. O menor está crescendo, dele ainda tem muitas coisas para acontecer, dele ainda tem muito que frutificar. Mas para que cumpra, João, para que cumpra a humildade, para que cumpra o reconhecimento, para que se cumpra dentro de nós. João, você é polêmico, hein, João? Você foi até comparado comigo, hein? Homem irrepreensível, homem de duras palavras, homem que tinha vida comigo, homem que só teve um encontro comigo por testificação de espírito ainda dentro do ventre, mas ainda assim cresceu com a identidade de Cristo. Se nós gerarmos Cristo dentro de nós, teremos a identidade dele também, amém, gente? Não importa o tempo que passar, encontraremos com ele, amém? Olha a concordância que a Bíblia nos dá, queridos, de uma junção que teve na gestação e de uma junção depois os dois no Jordão. E aquele encontro, aquele batismo e depois o Espírito repousando por Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você sabe aonde será o nosso encontro? Quando nós gerarmos Cristo dentro de nós? Na eternidade nos céus. Na eternidade. Hoje nós encontramos Jesus em gestação. Hoje nós encontramos Jesus dentro do nosso ventre. Talvez existem pessoas aqui que é a primeira vez que está na igreja. Filho, talvez é o seu primeiro encontro. Você está ainda dentro da barriga do Pai. Mas você será gerado. E depois de ser gerado, você vai frutificar. Depois de frutificar, você alcançará
aquilo que Cristo tanto espera que eu e você faça. Fique de pé. Quero que você feche os teus olhos. Gostaria que você ficasse, queridos, se perguntando, em dizer: Espírito Santo, o que eu preciso gerar dentro de mim? O que eu preciso construir dentro de mim? Questionamentos? Palavras? Ou aceitar que o Senhor construa dentro de mim algo diferente e implante dentro de mim algo novo, para que esse algo novo se transforme em uma geração nova. Nós, igreja, precisamos ser renovados todos os dias. Nós, igreja, precisamos ser restaurados todos os dias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nesse mundo passaremos muitas aflições. Mas a única coisa que nos coloca de pé, igreja, é a nossa fé. De compreender que nós fomos gerados por Jesus. Somos da geração de Jesus. E que dentro de nós tem não só construído, mas gerado dentro de nós um Cristo ressurreto, verdadeiro, que me coloca e me confronta a não questionar, a não pecar, a não errar, a não falhar, mas todos os dias voltar aos pés do Senhor e dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. O governo do Senhor está nas tuas mãos. Se você ainda não aceitou Jesus e você deseja ter Ele como governo na sua vida, e a partir daquilo que nós ouvimos, o Senhor Jesus começar a gerar coisa nova dentro de você, construir coisas novas, construir uma mente nova, construir palavras novas, construir sonhos novos, tirar o desânimo que você vem sentindo, arrancar de você questionamentos que você tem. Queridos, enquanto nós tivermos barreiras dentro de nós, enquanto nós tivermos questionamentos dentro de nós, o Senhor também encontrará dificuldade em habitar nas nossas vidas. A Bíblia diz: em tudo daremos graça. Quando nós compreendemos isso na nossa mente, quando nós entendemos isso na nossa mente, que não importa em que situação eu estou, e em tudo eu darei graça, isso demonstra que a sua fé e a sua confiança não está naquilo que você possa enxergar, mas está num Deus que se revela todos os dias com a sua palavra, com a sua direção, com a sua revelação, e através do Consolador, o Espírito Santo, dizendo para mim e para você: filho meu, eu ainda tenho sonhos contigo, eu ainda tenho algo a fazer através de você, eu ainda quero fazer coisas novas. Mas existem, queridos, algumas situações que nós precisamos parar. Nós precisamos parar e aceitar, saber que não dá mais, não ficar teimando e dizer: Deus, tudo bem, Deus, se é isso que o Senhor quer, deixa que outros façam, deixa que outros construam, porque para mim já não dá mais. Quando nós compreendemos isso, isso não significa que Deus ainda não tem algo a fazer na sua vida. Te usará de outras formas, te direcionará de outras formas. Espírito Santo, nessa adoração, Deus, eu peço, todos aqueles que se sentem desamparados por Deus, todos aqueles que se sentem perdidos, todos aqueles que se sentem sem rumo, todos aqueles que já não têm mais esperança, que o Espírito Santo de Deus nos console nessa noite. E você que não aceitou Jesus ainda, com seus olhos fechados,
Comece a entregar a sua vida. Comece a entregar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito Coloca a mão no seu coração. sempre esteve Coloca a mão no seu coração. repousado em mim. E Jesus, às vezes eu me sinto sem confiança. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Me guarda. Feche teus olhos. Em teus braços é meu Adore ao Senhor, igreja. descanso. Diga: Jesus, eu sei que o Senhor não me Em teus abandonou. braços é Eu sei que para a situação que eu estou passando, o Senhor ainda tem algo a fazer. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Joga para fora. Chora, chora. Diz: pastor, tá difícil. Pastor, eu não estou conseguindo. Pastor, tá difícil. Pastor, tá difícil, pastor. A luta não é fácil, pastor. Mas gera dentro de você Cristo. Cristo é contigo, igreja. Sempre esteve repousado em mim. Descansa nele. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Meu descanso é na tua presença. Meu descanso, meu descanso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Descansa no Senhor. Em teus braços é Ele é o seu Deus, Ele não te deixou. Ele tem olhado isso que você tem passado. Deixa Ele construir dentro de você. Descansa nele. Descansa nele. Descansa, você não está abandonado. Você não está sem rumo. O Senhor Jesus diz para mim e para você nessa noite: eu não quero saber o que você fez no passado. Ninguém vai te julgar. Porque a Bíblia diz: antes de nós julgarmos alguém, tire primeiro as travas que estão dos nossos olhos. Não cabe a nós julgar ninguém. Não cabe a nós apontar ninguém. Mas cabe a nós fazer uma autoanálise em nós mesmos. Olhar para nós. Nos questionar e dizer: Jesus, ainda eu tenho muito para mudar. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer saber que você fez no passado. Filho meu, Ele joga tudo no mar do esquecimento. Apaga o seu passado. E daqui para frente o Senhor começa a escrever uma nova história na sua vida. Espírito Santo, consola, Senhor, os teus filhos. Dê sabedoria, dê direção, dê o rumo. Escreve, Senhor, uma nova história. Mas acima de tudo, ó Deus,
Nos consola, Espírito Santo. Faça com que a gente compreenda que nós podemos descansar no Senhor, que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. O mesmo João que foi gerado em Isabel está sendo gerado dentro de nós. O mesmo Jesus que foi gerado no ventre de uma mulher virgem e o Espírito Santo repousou sobre ela. E a virtude foi colocada sobre aquele ventre. E veio estabelecer, Senhor, uma geração nova. Gera, Senhor, dentro desta igreja uma geração nova. Mesmo aquelas pessoas que não estão conosco nessa noite. Mesmo aquelas pessoas que não estão conosco nessa noite. Gera, Senhor, algo novo nesta igreja. Gera, Senhor, algo novo nessa juventude. Pai, eu clamo pela Tua presença neste acampamento. Eu suplico pela Tua presença neste acampamento. Muitos jovens, muitos jovens se encontrarão. Muitos jovens estarão, ó Deus, na Tua presença. Muitos jovens serão transformados naquele lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É a geração nova que está sendo gerada. É a geração nova que está sendo gerada. A geração que descansa. A geração que confia. A geração que anda. A geração que tem compromisso. A geração que prepara o altar de sacrifício. A geração que adora o Senhor em espírito e em verdade. A geração que não é crente só aqui dentro, mas a geração aonde eles colocarem a planta dos pés será um canal de bênção nessa cidade. Será luz, será sal e luz, será luz nessa cidade. Gera, Senhor, em nome de Jesus. E eu profetizo, todos aqueles que adentrou neste lugar nessa noite, gerará algo novo sobre ti. Coloca a mão no seu ventre. Coloca a mão na sua barriga aí, com seus olhos fechados. Espírito Santo, gera, Senhor, algo novo nos teus filhos, Pai. Grandes ministérios, Senhor, estará se levantando neste lugar. Grandes pastores, grandes profetas, grandes mestres, grandes doutores, ó Deus, da Tua palavra. Grandes homens e mulheres de Deus. Jovens que adorarão, homens e mulheres que adorarão, homens e mulheres que terão grandes virtudes no Senhor. Pelos olhos da fé, Senhor, nós nos colocamos com a mulher do fluxo de sangue, se encontrando numa situação que todos os recursos foram zerados, mas se arrastou, se sacrificou e tocou o Senhor na tua orla. E Jesus parou a multidão. E de parar a multidão, o Senhor concedeu virtudes. E pelas virtudes, o poder, o Senhor a Deus curou. Se existe alguma pessoa aqui, Senhor, passando por qualquer situação emocional, não sei qual, Senhor, enfermidade, mas que a virtude do Senhor, ó Deus, está gerando no ventre dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ligar as luzes, por favor. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, segure nas suas mãos. Queridos, sobre a garantia do que diz respeito a Malaquias 3:10, sobre um cumprimento de uma palavra de obediência, nós praticamos e sabemos que a partir da prática que nós fazemos, o Senhor Jesus, Ele coloca sobre nós os benefícios como bênção nas nossas vidas, material, de cobrir, de abençoar as nossas vidas. Se você ainda não é fiel ao Senhor, faça um compromisso para que você possa se tornar fiel, para que você possa praticar. E essa virtude, queridos, de provisão,
seja colocado nas tuas mãos, amém? Segura na sua mão aí seu dízimo, a sua oferta. Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, vem guardar, proteger, livrar, Senhor, os teus filhos de todo devorador, migrador, gafanhoto, e tudo aquilo, Senhor, que quer corroer a vida financeira dos teus filhos. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa dar condição e ousadia de fé, Senhor, para que eles possam se tornar dizimista para aquelas pessoas que não são. E cada oferta, que o Senhor multiplique 10, 20, 50, 100 vezes mais na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, por favor, deposite aqui no nosso gasofilácio, e nós teremos agora uma apresentação do ministério aí de dança. Queridos, deixa passar isso, eu darei o recado do acampamento. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? No livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. E poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti.
semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, aquele que primeiro me amou. Declare isso. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero
ver você. Só quero ver você. Glória a Deus. Queridos, dia 1, 2 e 3 do nosso acampamento. Sexta-feira nós tivemos uma reunião. Já separei junto com algumas pessoas o corpo de liderança que estará trabalhando já os líderes que estarão trabalhando no nosso acampamento. Esses líderes estarão convidando outras pessoas a estarem junto conosco, amém? Então, se você for convidado, faça o compromisso de você estar lá conosco, trabalhar junto conosco. Se você não for convidado, se você quer trabalhar, os líderes que estarão, por exemplo, de montagem e estrutura do acampamento, Juvenil e o Nilson. Cadê? Levanta a mão aí. Você que gosta de construção, entendeu? Cimento, bloco. Não, mas não vai construir nada não. É só para montar a estrutura. Então você procura o Juvenil e o Nilson. Parte de som da igreja é o Johnny. Ele que vai montar toda a estrutura de som e iluminação. A cozinha é o mais importante, gente. Nós precisamos comer bem, irmã Marta. Amém, gente? Ah lá, outra irmã ali, ó. Cadê? Vamos orar pelas irmãs. Oh, Deus, comida abençoada. As mulheres que vai cozinhar, eu tô sabendo que é bom. O Juliano já está tomando conta, mas ele já tem a equipe já junto com ele. Se você quer ajudar, vá falar com ele para que você possa estar junto. Principalmente, queridos, nós precisaremos de pessoas no domingo para nos ajudar a desmontar as coisas, para que a gente consiga chegar para o culto à noite. Amém, gente? O Júnior e o Roger, eles estarão responsáveis pela intercessão do acampamento. Montaremos um ambiente lá, uma coisa que isso eu aprendi e já fiz e já participei. Nós teremos um local que é só de oração. Contei umas histórias para os jovens aqui ontem, que terminavam as ministrações do acampamento, os jovens não iam se dispersar, eles entravam dentro desse lugar para orar ainda, quebrantado. Então nós vamos ter esse local e o dia inteiro pode estar gente orando lá, amém? Eu dei o nome de casa de oração, a mesma visão que nós estaremos estabelecendo na igreja aí daqui a um tempo. Então se você quer entrar na intercessão, que você fale com o Roger e com o Júnior, para que você possa estar entrando. A questão do louvor é a pastora e a Bruna que estará responsável. Então, queridos, nós teremos uma estrutura muito boa e precisaremos de muita ajuda. Se você se coloca disponível, então, por favor, nos ajude. Amém? Glória a Deus. Pastora, dá os recados. Quarta-feira, queridos, é o nosso culto de oração. Esteja junto conosco, tem sido uma bênção. Você que quer crescer um pouco mais, quer entender um pouco mais, esteja conosco orando. Seja uma coluna de oração aqui nessa igreja. Amém, gente? Quem aqui gosta de orar? Misericórdia. Quem aqui não gosta de orar? Fala a verdade, mano. Se ele não conta, né? Não, mas faça um sacrifício para que você possa estar orando junto conosco. Amém? Sexta-feira, jovens, a partir das 18 horas, estaremos aqui com transporte para levar vocês para lá. Amém? Cadê os jovens aí? Nós vamos estar organizando, vamos abrir algumas vagas. Hoje é o último dia. Jovens, se você quer ir, então dê o seu nome hoje, para que você possa estar junto conosco no acampamento, porque amanhã cedo eu terei respostas de outras igrejas que estarão participando junto conosco. Sexta-feira, às 18 horas. Quem tem colchão, leve o colchão, para que você não durma num chão duro, amém? Eu te arrumo uma rede para você prender de um lado do outro. Mas, e quem tiver barraca, gente, muito importante. Quem aqui tem barraca que possa emprestar para nós, por favor, traga ou sábado, ou quarta-feira, ou na sexta-feira. Por quê? Tem muitos jovens e tem pouca estrutura para botar eles para dormir, amém? Então nós vamos precisar de barraca para abrigar todo mundo. Glória a Deus. E domingo, queridos, estaremos
as fichas estão lá para preencher, ó, com o Tiago. Ah, tá. Queridos, no domingo, o Lucas Alexandre estará pregando aqui na igreja, o que estará ministrando também no acampamento. Vai ser uma bênção. Amém, gente? Esses dias atrás, tem vídeos dele, eu já contei isso para vocês. Na Lagoinha, esses dias ele mandou para mim a agenda dele, mais de 20 igrejas ele passando e abençoando muitas pessoas. Amém? Toda a igreja fique de pé. Quem está nos visitando nessa noite? Ô Leonardo, baixa a mão. Quem está nos visitando aí? Levanta a mão só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para esses irmãos. E você que é o nosso visitante, tem um irmãozinho lá no fundo, o Tiago, ele está de boné. Preenche lá com ele rapidamente. Ele vai te entregar, você vai preencher lá, para que depois a gente possa, né,